Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Enquanto a grande mídia estava dizendo aí que Jair Bolsonaro não sabe fazer política, não só interna quanto externa, que ele não tinha nenhum plano de governo, que ele não tinha meta, que ele não tinha agenda, que ele não tinha perspectiva. Inclusive até alguns jornalistas importantes estavam dizendo que o Bolsonaro estava completamente perdido aí, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. O presidente Jair Bolsonaro vai e resolve um pepino que estava há 20 anos embargado, há 20 anos agarrado, travado aí no diálogo internacional, que era esse acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, um acordo assim de livre comércio, um negócio maravilhoso que vai trazer mais de 300 bilhões de reais para o governo brasileiro em 15 anos, um negócio maravilhoso que vai abrir um mercado incrível, uma negociação que estava há 20 anos travada e que agora foi liberada. É claro que também a gente precisa dar crédito para o nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que a grande mídia também sempre acusa de ser inexperiente, ineficiente, ser um olavista e tal, ficam tentando arrumar defeito ali pro trabalho e para a pessoa de Ernesto Araújo. E é até interessante um detalhe aqui, a gente abrir um parênteses, que no início a grande mídia falava: Ernesto Araújo é um jovem promissor, de perfil erudito, atingiu o último nível da hierarquia dentro do Itamaraty, lá dentro do Rio Branco e tal. Então no início ele estava elogiando o cara, aí depois descobriram que ele tinha uma admiração ali pelo professor Olavo, o professor Olavo teria indicado ele, aí o pessoal começou a limar o Ernesto Araújo, mas tanto Jair Bolsonaro como o nosso chanceler Ernesto Araújo marcaram histórias ontem nesse acordo que fizeram com a União Europeia. Inclusive a grande mídia tinha dito até que o presidente Emmanuel Macron tinha dito que não ia se encontrar com o Bolsonaro. Aí depois de alguns minutos ele está lá não só se encontrando com o Bolsonaro, mas ele junto com a União Europeia e com o Mercosul fechando um acordo ali histórico, tá certo? O maior acordo da história, o maior da história, e uma coisa que a mídia teve que se curvar a esse grande mérito e essa pauta maravilhosa aí que foi colocada pelo Brasil. E aí é importante a gente observar, né, que o Brasil e o Mercosul como um todo acabavam sendo um dos mercados mais fechados do mundo. Por quê? Seguindo uma linha o quê? Uma linha esquerdista, fechando o mercado, impedindo a entrada de capital internacional, mercadorias internacionais, fechando o Brasil não só para o comércio, mas também, é claro, para a inovação, para a prosperidade, e a gente se pautando em países que não são nem um pouco referência de primeiro mundo, referências de alto nível tecnológico, nem mesmo político também. Então é muito interessante agora o que o presidente Bolsonaro disse, que nós vamos começar a deixar de nos pautar por aqueles países que são retrógrados e começarmos a nos pautar por aqueles países que são de ponta, tá certo, pessoal? Então o Brasil fazendo uma aliança comercial histórica, maravilhosa. Tão importante foi essa aliança que a grande mídia não pôde deixar de não apenas noticiar, mas de elogiar também. Então nós estamos vendo uma desconstrução de um modelo que foi criado aqui durante muito tempo aqui no Brasil, um modelo fechado para o estrangeiro, um modelo anti-americano, um modelo anti-progresso, apesar de se dizerem progressistas, né? O termo progressista acaba sendo um eufemismo para socialista, né? O pessoal fala assim, não, as linhas progressistas e tal. Inclusive é muito importante, porque essa ideia do pessoal progressista, eles falavam muito, né, anos atrás não, nós não somos socialistas, nós queremos apenas reformar o capitalismo, queremos uma nova forma de capitalismo mais eficiente. E é muito importante que o professor Olavo de Carvalho, no livro A Nova Era e a Revolução Cultural, ele mostra que Lenin, por exemplo, quando assumiu o poder, ele não instaurou imediatamente o socialismo, ele propôs um melhoramento do capitalismo, inclusive até para permitir que os capitalistas enriquecessem e tivessem grandes lucros, porque na ótica de Marx, a ideia era que o socialismo só ia se implementar quando o capitalismo atingisse o seu máximo, atingisse o seu extremo. E foi exatamente por isso
que Karl Marx decidiu fazer a Internacional Socialista, a primeira reunião internacional socialista no país capitalista mais desenvolvido da sua época, ou seja, na região onde o capitalismo estava mais avançado. Na época de Karl Marx, qual era a região onde o capitalismo estava mais avançado, se não a Inglaterra? Então, Karl Marx, junto com Friedrich Engels, ambos decidiram fazer a primeira Internacional Socialista na Inglaterra, e eu quero dizer para vocês, sabe o que? Foi o maior fracasso, porque os sindicatos lá, as trade unions, não concordaram com a proposta, não gostaram das ideias e o negócio foi um fracasso. Eles tiveram que mudar completamente a teoria, e para mostrar realmente que a teoria de Marx e Engels estava completamente errada, o socialismo ele não se implementou nas regiões onde o capitalismo estava mais avançado, mas em locais que estava bem pouco avançado, como na Rússia em 1917 e depois na China camponesa, que estava bem atrasada ainda lá com Mao Tse Tung. Então, pessoal, só para vocês terem ideia que essa política internacional brasileira protecionista, fechada ao progresso, fechada às novas tecnologias, fechada à interação com as potências globais por causa do anticapitalismo, do anticomunismo, essa teoria toda caiu por terra agora porque o presidente Bolsonaro, junto com o nosso chanceler Ernesto Araújo, mostraram que sabem não só gerir o Brasil em termos nacionais, mas sabe muito bem gerir o país em termos internacionais também. Muita gente citava antigamente falando que, poxa, né, o Barack Obama, quando encontrou com o presidente Lula, falou, pô, esse é o cara. Agora nós vimos lá o Donald Trump encontrando com o Jair Bolsonaro e falando que ele é muito popular, que o cara é muito bom. Então foi muito bom ver essa reversão aí de expectativa, essa reversão de valores, e o Brasil marcando uma presença maravilhosa lá no encontro do G20 lá no Japão. Inclusive tem uma foto, uma cena que circulou muito ontem nas redes sociais. O presidente Bolsonaro sentado de braços cruzados, a Angela Merkel em pé, tentando negociar com ele, o presidente Bolsonaro ali de braço cruzado. Lembrando que a Angela Merkel tinha feito uma crítica à maneira como o Brasil lida com a proteção ambiental, e aí, como eu mostrei, o pessoal nas redes rapidamente mostrou, inclusive o Oi Luiz, do perfil do Twitter Oi Luiz, mostrou que a Alemanha não pode dar muito exemplo de proteção ambiental, porque eles mesmos destruíram 100% da mata original da Alemanha nas últimas décadas, então, no último século inteiro. Então eles não são tanta referência assim. O Brasil sai da reunião do G20 fortalecido. Jair Bolsonaro mostra que não só soube fazer um governo muito importante aqui, está construindo uma plataforma muito, não só importante, mas inovadora no cenário interno, mas mostrando também que no cenário internacional ele tem feito história, porque nós conseguimos fechar um acordo histórico que estava bloqueado e travado há mais de 20 anos, tá? Mérito para o Brasil, vitória para o Brasil, vitória para os brasileiros, muitas divisas vindo para cá, cooperação de questão de direito intelectual, mercado da área de agronomia, de alimentos também, tudo esses mercados importantes sendo abertos. Então, uma coisa marcante e maravilhosa, tá, pessoal? Só que aqui no cenário interno nós ainda precisamos avançar muito, porque ainda que nós temos aprovado já com as manifestações do dia 26 de maio, a MP 870 da reforma administrativa, a MP 871 daquela investigação de fraudes do INSS, nós ainda precisamos aprovar aqui o pacote anticrime, precisamos aprovar a reforma da Previdência de Paulo Guedes com 1 trilhão de economia. Inclusive está pautada para terça-feira a apresentação do novo relatório lá da reforma da Previdência, com ou sem acordo, estão dizendo eles, e portanto, essa manifestação de domingo, de amanhã, dia 30, é muito importante, tá certo, pessoal? Vocês precisam estar em peso, nós precisamos mostrar a nossa decisão e o nosso desejo de que o pacote anticrime seja aprovado, a reforma do Paulo Guedes seja aprovada com 1 trilhão de economia em 10 anos. Além disso, mostrarmos a nossa defesa do ministro Sérgio Moro e do trabalho da Operação Lava Jato. É muito importante nós estarmos na rua amanhã,
Então convido vocês, a gente está lançando um vídeo aí de convocação com grandes youtubers aí de direita fazendo esse apelo. Divulgue esse vídeo, o vídeo está aí no meu Instagram, dá uma olhada lá para você divulgar. E é isso, pessoal, a gente precisa mostrar que o povo brasileiro entendeu que, como a Constituição nos garante, todo o poder emana do povo e a decisão do povo é soberana e deve ser respeitada, tá bom, pessoal? Fiquem atentos aí, vamos em massa para as manifestações de amanhã. Precisamos botar milhões de pessoas nas ruas para que Brasília veja que o povo brasileiro acordou e que nós não vamos mais aceitar migalhas e que não vamos aceitar sermos enganados nem enrolados, porque estamos atentos ao que está acontecendo e não vamos exigir, pelo contrário, reformulando, vamos exigir nada menos do que essa pauta que eu disse para vocês e que eu repito aqui para esclarecer. Reforma da Previdência de Paulo Guedes com 1 trilhão de economia em 10 anos. Além disso também a lei anticrime, pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, a defesa do trabalho do ministro Sérgio Moro contra essas informações que foram roubadas ali do seu Telegram, do seu celular, além de membros da Lava Jato também. E além disso, a CPI da Lava Toga é tão importante aí para frear o ativismo judicial. Tá bom, pessoal? Fiquem atentos aqui a mais informações no canal, me sigam lá no Instagram, me sigam no Twitter, examine todas as coisas que tem que é bom. Se você quiser ter um material além todos os dias, sábado, domingo e feriados, clica aqui embaixo no retângulozinho azul, seja membro. Você vai se tornar membro e vai ter acesso a curso que eu estou dando aqui todos os dias com vídeos novos, tá bom? Forte abraço, pessoal, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Um abraço, valeu!